Olá! Todos os anos, milhares de cães são sacrificados no Brasil por diagnóstico de leishmaniose e outros milhares são abandonados nas ruas pela simples suspeita de ter a doença, que afeta seres humanos e animais. Mas agora, uma esperança se apresenta: a possibilidade de uma vacina contra a propagação da leishmaniose, desenvolvida pelo professor Rodolfo Cordeiro de Unquete, da UFMG, e sua equipe, numa grande parceria com várias instituições. É com ele que nós vamos conversar agora. Professor, posso te chamar de você, né? Claro. Claro, né? De onde que vem o seu interesse? Que tudo que a gente estuda como pesquisador, as linhas teóricas que nós adotamos, sempre tem um interesse pessoal por trás. Qual foi o seu interesse? Eu sou médico veterinário e há muitos anos, desde que eu entrei para a universidade, eu trabalho com leishmaniose visceral canina. E o interesse foi que exatamente nós temos um grande problema nessa doença, que é a eutanásia de cães, que é uma medida de controle preconizada pelo Ministério da Saúde. Isso causa uma comoção social muito grande, um desconforto para a classe veterinária ter que fazer eutanásia desses animais, né? E nós temos empreendido um grande esforço ao longo dos últimos anos para tentarmos encontrar uma alternativa que não seja eutanásia para esses animais. E, sim, essencialmente uma alternativa que assegurasse ao proprietário, ao veterinário, manter esses animais sem causar transtorno nenhum para a saúde pública. Porque tem o individual, o amor ao animal, e tem o aspecto social também, são duas coisas que se cruzam. Exatamente. E aí, tentando conciliar isso, a gente vem trabalhando com vacinas e com tratamentos para a leishmaniose visceral canina e, mais recentemente, nós estamos estudando uma vacina diferente, né? Que é essa vacina contra o inseto, contra o mosquito palha. Você já teve cães? Eu já tive animais, já tive cães. E em Belo Horizonte eu tive um cãozinho que contraiu leishmaniose. Então ele teve leishmaniose visceral, né? E foi sacrificado. E como a medida de controle é essa, né? Ele foi submetido à eutanásia e foi muito difícil para mim, né? Porque eu, como médico veterinário e trabalhando com a doença, havia recomendado para várias pessoas. E quando eu me vi nessa situação, nesse dilema ético, porque eu poderia ter feito um tratamento, por exemplo, que ninguém tivesse acesso, alguma coisa diferente, e eu não me vi, tendo já solicitado e recomendado em outras situações, eu não me senti desconfortável por fazer isso com o meu próprio cão. E isso talvez tenha sido um dos principais pontos que tenha me estimulado a avançar e tentar buscar alternativas, que não é fácil, né? Porque primeiro, nós estamos em um país que investe muito pouco em pesquisa. O investimento nos últimos anos foi muito grande, mas hoje nós estamos numa crise tremenda para a pesquisa. E como nós dependemos de recursos para podermos produzir, né, conhecimento, desenvolver do ponto de vista tecnológico uma série de coisas, é um trabalho muito difícil, né? O conhecimento, ele tem custos, né? Tem, e não é um custo muito baixo, né? E o nosso país, tradicionalmente, ele não tem uma vanguarda, um histórico de dar um aporte grande, né? De apoiar significativamente a pesquisa. E se a gente olhar para os países desenvolvidos, isso faz uma diferença tremenda na educação, no desenvolvimento tecnológico de várias áreas. E é fundamental. Agora, professor, me diz uma coisa. Vamos começar esclarecendo, né? Porque é muito vaga, as pessoas sabem e não sabem, né? Quando você chegou aqui, várias pessoas do estúdio fizeram várias perguntas, né? Deu para notar o interesse e o desconhecimento também das pessoas. O que é exatamente a leishmaniose? Então, a leishmaniose, nós chamamos de leishmanioses, porque é um complexo de síndromes. Então, a gente poderia categorizar em dois grandes grupos. Um grupo da leishmaniose tegumentar, que são espécies específicas, nós estamos falando de um protozoário, que é chamado de leishmania, é o gênero, e tem algumas espécies desse protozoário que causam manifestações na pele, no tegumento, pele e mucosas.
E um outro grupo faz parte a leishmaniose visceral, e que aqui no nosso país nós temos uma espécie chamada Leishmania chagas. Então, esse protozoário ele causa uma alteração nos órgãos viscerais do homem e dos cães. E então, aí, no fígado, no exatamente, baço. Fígado, baço, rins, essas linfonodos, essas alterações, quando o animal se infecta, a semelhança do homem, elas progridem, elas causam um abalo no sistema imune, tamanho que o animal ele sucumbe muitas vezes a outras infecções, por exemplo, uma pneumonia, uma diarreia. Assim, ou o mesmo, sistema imunológico fica comprometido. ele fica abalado e o animal passa a ficar sujeito a infecções diversas. E mesmo a infecção, ela causa uma alteração, porque é característico dessa infecção estimular o sistema imune e o animal produz uma grande quantidade de anticorpos. Esses anticorpos, eles acabam agredindo o organismo do animal lá nos rins. E aí, eventualmente, acontecem lesões renais. E é quando a gente observa desenvolvimento de anemia e mesmo a morte do animal em função de uma crise renal. O animal morre, no caso, digamos, sem ser sacrificado, mas em meio a muito sofrimento. Em meio a muito sofrimento. É uma doença debilitante. Então, o animal adquire a infecção, ele fica, a gente chama de assintomático, não apresenta nenhum sinal da doença. E evolui clinicamente. Mas há alguns sintomas. Há alguns sintomas. A perda de apetite. Emagrecimento, prostração. Aqui no nosso país, uma sintomatologia muito frequente são os sinais dermatológicos. Então, é característico ao redor dos olhos perder um pouquinho de pelo, focinho, uma dermatite seborreica descamativa. Isso são sinais muito comuns, unhas, crescimento, né? de unhas. Crescimento de unhas. Emagrecimento. Isso vai evoluindo até um estágio que o animal fica quietinho, moado, né? E aí ele evolui para a morte. Então, a semelhança do homem, a evolução dessa infecção é o óbito, é a morte. Então, por isso que assim, é importante no homem esse diagnóstico, no cão também esse diagnóstico precoce para que as medidas possam ser adotadas, né? Mas é interessante que a babésia também tem sintomas semelhantes, pelo que eu me recordo. A babésia também é um outro protozoário, né, que ele está dentro da hemácia, ele é transmitido pelo carrapato. E ele também causa uma alteração no sistema imune, né, e que pode dar uma série de complicações, inclusive sintomatologia neurológica. Eu sei um pouco disso, assim, não por uma pesquisa rápida de Google aqui para te entrevistar, que a gente também faz, né? Mas uns anos atrás eu tive uma cachorrinha. E quando eu peguei-a da rua, que ela estava abandonada há vários dias, ela tinha apenas 3 ou 4 meses, né? Muito bonitinha, muito frágil. E alguns dias depois ela ficou muito prostrada. E com 4 meses foi feito o exame de babésia. Ela estava coberta de carrapatos, né? Aí foi tratada, mas depois alguma coisa perseverou. E aí depois então veio que ela realmente tinha leishmaniose. E aí foi um momento muito difícil, como você estava falando, um momento psicológico muito difícil para a pessoa que é apegada ao animal, porque foi bem quando saiu o decreto que a gente fala. Uma portaria interministerial. Exatamente. Era o ministro Eduardo Gomes Temporão, da Saúde, Reinhold Stephan. Eu me lembro muito bem, no dia 11 de julho de 2008. Eu guardo, foi depois do meu aniversário, porque eu tinha essa cachorrinha e eu fiquei realmente apavorada, proibindo o tratamento em todo o Brasil do animal com remédios humanos, não foi isso? Sim. Continua, mudou? A portaria ainda está em vigor, então, na verdade, isso faz parte de um tripé de ações que é preconizado pelo Ministério da Saúde para combater essa doença, a leishmaniose visceral. Então, dentre esses tripés de ações tem tratar os casos humanos, fazer eutanásia do cão infectado e colocar inseticidas na parede dos domicílios onde nós temos casos de leishmaniose. Esses inseticidas precisam ter ação residual, de modo que o inseto pouse lá e vai morrer. E para complementar essa medida, como nós temos essa situação na nossa sociedade de um apego, não é só na nossa sociedade, um apego muito grande aos animais, né, de companhia, muitos proprietários se viam nessa situação de ter seu cãozinho infectado e queriam dar uma alternativa. Não, e as clínicas não aceitavam porque a portaria ameaçava com o fechamento, o possível fechamento de clínicas que fizessem o tratamento. Como era exatamente uma portaria interministerial que também envolvia o Ministério da Agricultura e que está vinculado, obviamente, aos produtos veterinários,
Isso tem uma ação também na classe médica veterinária. Você imagina a situação que o veterinário, querendo fazer algo pelo seu paciente, né, ele se vê diante de uma normativa que é obrigado a eutanasiar seu paciente. Então, isso, obviamente, pensando no conjunto, pensando em tentar controlar essa infecção, para novos animais não se infectarem, e mesmo o homem, saiu essa portaria, porque especula-se, acredita-se que o animal que está submetido ao tratamento, como ele não cura do ponto de vista parasitológico, ou seja, o animal não elimina o parasito, o protozoário do seu organismo, ele poderia manter a transmissão, mesmo que ele ficasse clinicamente saudável. A gente olharia para o animal e perceberíamos que ele não estaria infectado. Mas essa é uma particularidade dessa infecção. Esse protozoário a gente não consegue eliminar do organismo do cão. Vamos fazer o seguinte, professor, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco já conversando sobre políticas públicas em relação à leishmaniose. Como que elas existem, como que elas poderiam ser, quem sabe, né? Até daqui a pouco.